sentou na recepção, não quero mais saber disso. E Deus, apesar de tudo, irmãos, de botar o seu filho na cruz do Calvário, Ele não quis desistir de nós, irmãos. O amor dele é grandioso, é imenso. Diz que o amor que pode se comparar ou chegar próximo ao amor de Deus é o amor de mãe. E olha que tem mãe que ainda desiste dos filhos. Então a gente não consegue nem dimensionar quanto é o amor de Deus. Pode passar, Cássio. Mas Deus, Ele fala que tem um caminho de volta. Talvez você se sinta distante, talvez a culpa ou o medo paralisem, mas Ellen White fala, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nós esqueçamos de como Deus tem guiado no passado. Apesar de tudo, irmãos, Deus, Ele tem uma promessa de vida para cada um de nós. Irmãos, tem um pastor que é o Amin Rodon, eu não sei quantos conhecem, né? A irmã conhece. E ele lista 7 razões para a gente querer viver mais no céu do que na terra. Qualquer dia desse eu mando lá no grupo, é bem legal. E uma que eu achei mais interessante foi o seguinte: se em 6 dias Deus construiu esse mundo que já é muito bom em belezas naturais, e a gente vive insistindo em querer viver aqui nele, não é isso, apesar das dificuldades. Agora você imagina como não será o céu com mais de 1000 anos que Ele vem preparando. Ou seja, a eternidade vai ser muito mais grandiosa do que isso aqui. Ou seja, o que Deus está preparando para cada um de nós é muito mais especial do que isso que nós vivemos. E a gente ainda queremos viver aqui. Da grandeza do amor que Ele tem por cada um de nós. E Ele nos convida a voltar. Ele nos chama todos os dias para a gente continuar nesse amor. Para a gente permanecer nesse amor, para a gente andar nesse amor, mas acima de tudo, para a gente conhecer esse amor e saber se relacionar com esse Deus. Amém? Pode passar, Cássio. E o convite dessa carta de Oséias, para você e para mim, é para a gente voltar, é para a gente recomeçar, é para a gente confiar novamente no amor que Ele nunca falha. Oséias 11 ainda chama filhos pelo nome. E hoje Ele está chamando você como filho. Eu não me esqueço que o pastor Gideone da outra vez esteve aqui, ele falou uma frase muito bonita, né? A gente não é servos, nós somos filhos. Não somos escravos, mas somos herdeiros. E a gente tem que viver com essa promessa no nosso coração. A gente tem que sair da escravidão do pecado para a gente viver uma nova vida com Cristo, uma nova vida com Deus, e a gente poder viver esse amor que muitos de nós infelizmente ainda não sentimos, irmãos. Pode passar, Cássio. O amor de Deus, Ele ignora o pecado, mas Ele nunca abandona o pecador. Interessante, né? Ele abomina o pecado, mas Ele nunca abandona o pecador. Apesar dos pesares, Deus, Ele continua amando nós, apesar de todos os nossos pecados, irmãos. Nós não merecíamos o amor que Ele tem por cada um de nós. Mas apesar dos nossos pecados, Ele ainda nos ama. E Ele nos convida todos os dias, pela sua poderosa graça, a nos redimir no amor dEle. A gente não pode esquecer, irmãos, desse grandioso e poderoso amor que Ele tem por cada um de nós. Jamais. É quando a gente entende, irmãos, de fato, como Deus Ele ama para cada um de nós, como Ele olha para cada um de nós, que a gente consegue entender o caráter dEle. Irmãos,
Essa vida aqui, ela não é fácil, ela é muito difícil, tem muitos desafios. Uma época eu trabalhava em um local que eu ficava assim, estava lá, aí me pediu para eu ser transferida lá para outro local cobrir. E quando eu voltei uma vez para o meu posto mesmo de trabalho, umas pessoas não falavam comigo, irmãos. Passavam por mim, viravam a cara e eu não sabia nem porquê. Teve uma confusão, que eu não estava lá. E eu era amiga de uma das meninas com quem elas tinham brigado. E aí, por eu ser amiga, elas ficaram com raiva de mim, não falavam mais comigo e falavam de mim. E um dia uma outra amiga minha falou assim: olha, fulano está falando de você, disso e daquilo. Se eu fosse você, eu pedia a Deus, toda vez quando ela fosse falar de você, para Ele enrolar a língua dela. Irmãos, eu não estou pregando aqui virtudes, tá? Mas quando a gente consegue entender quem é Deus, quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente tem um caráter mais próximo do de Deus, quando a gente vai conhecendo esse Deus, muita coisa vai sendo transformada na nossa vida. E eu lembro que eu falei para ela, eu falei assim para ela: não, eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que orar para que o Espírito Santo venha trabalhar na vida dela, para que ela venha conhecer de fato Deus. Porque só Deus pode mudar, irmãos, a cada um de nós. Só Ele tem poder para transformar a nossa vida. E eu queria falar para vocês porque muitas pessoas, infelizmente, se afastam da igreja. Porque muitas pessoas, irmãos, estão falhando no relacionamento com Deus. Muitas pessoas ainda não conhecem de fato esse amor. Muitas pessoas ainda não entenderam o sacrifício que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Muitas pessoas ainda não entenderam que quando batem uma face, você dá a outra para bater também. E hoje, irmãos, essa igreja era para ser muito mais lotada do que ela está hoje. Mas muitos se decepcionaram com Deus. Mas de fato não foi com Deus. Foi com pessoas, foi com seres humanos, pecadores, assim como eu e como vocês. Mas elas não permaneceram porque elas falharam num ponto crucial da vida cristã: relacionamento contínuo. Paulo diz lá em 2 Timóteo, em dia a dia. Se nós não buscamos a esse Deus, nós não conhecemos Ele de fato. E qualquer coisa tira o foco do copo, irmãos. E você começa a olhar para tudo ao seu redor, a água cai. Sendo que se você tiver o foco nele, irmãos, nada te abala, nada tira você dos caminhos de Deus. Você apenas se fortalece cada vez mais. Você se relaciona cada vez mais. Você conhece o caráter amoroso de Deus cada vez mais. Você cria intimidade. E uma coisa muito importante, irmãos: relacionamento é obediência. Sem obediência não há relacionamento. A gente casa com um acordo principal: fidelidade. E a gente tem que obedecer isso até o fim. Porque senão um compromisso é quebrado. Com Deus é a mesma coisa. Quando eu sou fiel a Ele, eu sou obediente a Ele, eu me relaciono com Ele de fato. Eu tenho remissão, eu tenho graça, eu tenho bondade aos pés de Cristo. A misericórdia dele me alcança todos os dias, irmãos. Mas acima de tudo, ó Deus, a graça dele perdoa os meus pecados, apesar do pecador que eu sou. Ele continua me amando. Amém, irmãos? Pode passar, Cássio. Tem mais? Encerrou, né? E com essa mensagem, irmãos, eu queria que vocês se colocassem de pé. E vamos cantar o hino 338 do Inário.
faltam os amigos. Oremos. Grandioso Deus e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu grandioso amor por cada um de nós, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque pelo teu Filho amado Jesus, ó Deus, tu nos redimiu com o seu sangue, ó Deus. E a cada dia o Senhor nos chama, o Senhor nos busca, Senhor, e nos convida a viver uma vida de integridade e comunhão contigo, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha mover em nosso coração todos os dias o desejo e a vontade de se aproximar mais de Ti, Senhor, de se relacionar, Senhor Jesus, contigo, Senhor, e de entregar as nossas vidas, Senhor, constantemente, Senhor, aos Teus caminhos, Pai. Te pedimos, ó Deus, que os propósitos da nossa vida venham coincidir com os Teus propósitos, ó Deus, que são muitos mais grandiosos do que o que nós pensamos, Pai. Te pedimos também, Senhor Jesus, que a Tua graça e a Tua misericórdia continue se derramando sobre cada um de nós, ó Deus. Que a gente possa, ó Deus, tirar da nossa vida todo o pecado, Senhor Jesus, toda a iniquidade, ó Deus, toda a imoralidade, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que nos aprisiona, ó Deus, ainda nas garras do inimigo, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Filho amado Jesus continue nos guiando, Senhor Jesus, nessa caminhada, nos fortalecendo cada vez mais, Senhor Jesus. E que a gente possa, Deus, alcançar um dia as mansões celestiais, Senhor. Que a gente possa, Deus, ver o Teu Filho descendo nas nuvens do céu, Senhor Jesus. E que a gente possa morar contigo no Teu reino, Pai. Pai querido, perdoa, Senhor Jesus, os nossos pecados, ó Deus. E nos conduz realmente à vida eterna. Nos fortalece em mais uma semana, Senhor Jesus. Que a gente venha estar firme, Senhor, na promessa, Senhor Jesus, de um dia morarmos contigo, ó Pai. Pai, abençoa cada lar, cada família aqui representada, Senhor. Que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos para cada um de nós. Que todos os nossos sonhos, todos os nossos propósitos estejam nas Tuas mãos, Senhor Jesus. E que a Tua proteção e o Teu cuidado continue sobre cada um, Pai. É isso que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.